bem-vindos ao primeiro episódio do Mexerica Mecânica, esse podcast tão aguardado. Tenho certeza também que tem algumas pessoas com saudades da minha voz. Então, estou aqui de volta novamente, de novo, outra vez, novamente. E eu não poderia deixar de começar esse monte de episódios incríveis com autores maravilhosos, falando com pessoas que eu admiro e que são minhas amigas também, né? Muita gente me deu dicas de como começar esse podcast, quem eu vou chamar, quem vai ser legal para fazer essa primeira temporada. E aí eu pensei, não, a gente tem que fazer uma primeira temporada sim com pessoas que eu admiro e sim também com pessoas que me apoiaram de diversas maneiras. Então, nesse primeiro episódio, eu trouxe a maravilhosa Clara Savelli! Ai, já comecei emocionada. Sabendo que você acha que foi uma das pessoas que te apoiou. Então, estamos aqui pra isso. Você foi, amiga, em todos os quesitos. Você me apoiou no podcast, na agência. É verdade. Você me apoiou em tudo. Maravilhosa, perfeita, amo. Então, para vocês que não conhecem a Clara é uma autora maravilhosa que começou como autora independente, né? Começou nos submundos lá das fanfics, do Wattpad. Wattpad não é nem ótimo, o submundo, né, gente? Do Orkut. Orkut, nossa, meu Deus. E hoje ela é publicada pela Intrínseca, tem o seu filho, As Férias da Minha Vida. Meu baby. Exatamente. Mas, assim como Chitãozinho e Chororó, os dois filhos de Francisco, vamos começar pelo começo? Vamos falar um pouco sobre a era das fanfics. Como é que foi pra você, assim? Foi a sua porta de entrada? Sua droga mais fraca? Então, na verdade, eu tive dois inícios meio que aconteceram em paralelo. Primeiro, eu lia muito, sempre li. E quando a gente era adolescente, que faz uns anos, mas não muitos, mas um pouco. Ninguém precisa saber, amiga, foi ontem. A chegada de livros aqui no Brasil, importados, né, traduzidos, ela não era tão rápida quanto hoje. Então, chegava um livro, daqui a 3 meses, 4 meses chegava outro, não era todo dia tem um livro novo lançando, não tinha lançamento simultâneo, exceto Harry Potter, sabe? Tinha pouca opção mesmo de leitura. E livro nacional, esquece, tinha 3. Assim, Thalita Rebouças, Pedro Bandeira e, sei lá, Ruth Rocha. E é isso. Nada contra ambos 3, mas assim, já tinha lido tudo deles, né? E aí eu, averiguando lá de comunidades do Orkut, estava procurando dicas de livros, né, pra ler, porque eu já tinha lido todos os que eu queria. Falei, deixa eu procurar alguns do submundo, assim, alguns... E aí eu descobri uma comunidade chamada Romances Adolescentes, onde o pessoal fazia indicação de livros que eles estavam lendo, que eles gostavam e tal. E aí, algumas pessoas publicavam livros próprios, histórias próprias lá. E eu achei aquilo, assim, a melhor invenção da face do planeta Terra. E elas iam atualizando semanalmente e tal, e eu comecei a ler, fiquei engajada. E eu sempre quis ser escritora. E eu falei, cara, eu acho que esse é o meu momento de brilhar. Acho que eu vou escrever uma história para postar aqui. E aí, foi assim que eu comecei a publicar histórias originais, digamos assim. Sim. Sem nenhum mundo por trás, né? Sem uma estrutura de fanfic. Foi onde eu comecei a publicar Mocassins e All Stars, inclusive. E aí depois criei uma comunidade própria pra ele. Ele começou como uma fanfic, então? Não, ele começou como uma história original dentro dessa comunidade dos romances adolescentes. Esse foi o único original que eu comecei por conta dessa comunidade. Uhum. Em paralelo a isso, eu tinha um fake. Obviamente, né, todos gente? nós tivemos. E aí eu criei um fake da Ashley Tisdale, né, que era a Sharpay, e vivia lá no submundo do High School Musical fazendo treta com os fãs de RBD. Quer RBD melhor? E eu ficava, não, High School Musical é melhor. E era isso que passava as minhas tardes fazendo. Aí tinha, a gente chamava de web novela, né? Sim. Era basicamente fanfics, mas eu tinha um formato porque um pouco tinha diferenciado. essa separação, né? Tinha. Você tinha a comunidade das fanfics e as comunidades da web novelas. No final do dia era tudo... É tudo muito parecido. Talvez um pouco a estrutura, não seja... A estrutura de web novelas, ela é narrativa, mas ela tem um pouco de roteiro, assim, né? Sim. Não é tão... Não usava... Tinha também umas interativas, né? Tipo, nas web novelas. Não, nas fanfics também. Tinha os sites específicos lá. Você podia colocar seu nome e o nome do boy que você queria. Tipo, eu também escrevia depois de McFly. Aí era eu e o Doug, sabe? Tudo pra mim. Mas, enfim.
Aí eu escrevia essas webnovelas no universo de High School Musical e, obviamente, meu chip não era a Vanessa, né? Era a Ashley, porque eu tinha ódio da Vanessa Hudgens, coitada, só porque ela namorava o Zac Efron na época. Eu não podia, né? Pelo amor de Deus, era meu marido. E aí eu comecei em paralelo, então tinha essa vida oculta das fanfics com meu fake e essa vida mais pública de histórias originais com meu próprio perfil. Porém, o último parênteses sobre esse assunto depois que eu criei a comunidade do livro, para quem não é da época do Orkut, a gente tinha meio que grupos fechados, né, onde a gente podia conversar e aí as pessoas que se interessavam por aquele tema entravam e eram fóruns de discussão. Essa comunidade eu fechei para aceitar só quem eu queria lá dentro. Então, se aparecia alguém que eu conhecia querendo entrar na comunidade, era subitamente negado. Porque eu não queria que ninguém lesse o que eu estava escrevendo, porque eu tinha muita vergonha, muita vergonha. E foi por isso, na verdade, que eu comecei a desbravar o mundo online como autora. Sim. Porque eu queria testar se realmente eu tinha capacidade de escrever, se era um caminho que eu tinha condição de seguir. Se ia ter gente interessada em me ler, mas por outro lado eu não queria que as pessoas que me lessem fossem minhas melhores amigas ou minha família, não só por vergonha mesmo, porque eu tinha muita, mas porque eu achava que talvez eu não tivesse um feedback tão honesto, porque eles não teve vergonha de dizer pra mim que tava uma bosta, né? Sim. Então as pessoas da internet não teriam, mas graças a Deus ninguém me falou isso. E como é que foi a transição de fanfiqueira, webnoveleira, pra escrever mocassins, assim, botar ele no mundo, assim, porque escrever você já tinha colocado ele na internet. Mas você foi, vou desbravar esse mato aqui eu mesma, ou não, assim, vou botar em uma editora? Na verdade, foi tudo meio que acontecendo, eu não planejei muito. Eu sempre quis publicar um livro, sempre tive o sonho de ter na livraria, etc. Só que eu nunca achei que era algo possível, especialmente por esse histórico que a gente comentou sobre não ter livro nacional, né? A gente não se vê representado nas livrarias e nas editoras. Então era um sonho que para mim era um sonho apenas, né? Não tinha muito fundamento prático. E aí, naquela época também, isso já era 2009 mais ou menos, a gente tinha pouquíssimos blogs literários. Sim. Hoje a gente tem muitos, né? Graças a Deus também. Eu tive blog literário. Eu também tive. Às vezes eu fico pensando, poxa, se eu tivesse mantido. Nossa. Não, mas se eu tivesse mantido, seria ruim. Então... não, também, talvez. Eu não ia ter consistência, eu não conseguiria manter. Então, assim... Eu lembro que a única publicação que bombou no meu blog foi... Olha que ridículo. Foi uma publicação sobre... Eu tô rindo já adiantado. Como conseguir marcadores de graça nas editoras. Mas, amiga, hoje é fácil na Bienal, você tem vários. Sim, mas na época não era. Era muito difícil. Era assim, era uma publicação falando assim, eu te fiz uma relação de e-mails que você mandava pras editoras pra você receber por carta. Sim. Olha, meu Deus, eu denunciando minha idade. Continua. Mas era assim mesmo. Mas, enfim, tinham poucos blogs literários, tinham, assim... claro, eu tô falando de blogs mais famosos, né? Então, tinha os blogs do submundo, tipo o meu e da Itza, que estavam lá, né? Mas, mesmo assim, não era uma quantidade tão grande. E aí, eu entrava sempre em alguns pra me atualizar, ver qual livro que tá lançando e tal. Como eu falei, não eram tantos assim. E aí, tinha uma postagem em um deles, de uma editora, editora modelo da USP, falando, eu tô procurando exemplares e tal, pediu pro blog divulgar, né? Procurando originais. E eu não tinha nem terminado o livro ainda, naquela época. E aí eu só comentei na postagem falando, eu tenho um livro, ainda não terminei, mas quem quiser ler, o link tá aqui. Pensando o quê? Fazer um spamzinho, fazer uma divulgação. Não tava pensando em publicar, tava querendo que os leitores do blog vissem e fossem lá ler. Sim. Fui dormir. Dia seguinte acordei. Aliás, eu faço muito isso, tá? Dica. Eu faço uma pessoa ansiosa, né? Então eu faço o negócio e vou dormir. Que aí eu deixo lá. Quando eu fui publicar Mocassins, na primeira vez nessa comunidade, eu postei o primeiro capítulo e falei, vou dormir. Fui dormir. Falei, se não tiver leitor amanhã, não teve, mas eu, né, não ficava dando F5, sabe? Aquela pressão da ansiedade. Sempre funciona, gente, dar uma dormidinha. Queria. E aí eu sou a do F5, assim. Não. Tive um voto! Nossa, eu morro. Aí eu sempre vou dormir. Tanto que no Wattpad depois eu sempre publicava à noite. Que era tipo, publicar e vou dormir. Pra não ficar ansiosa. Mas enfim, comentei lá o negócio, fui dormir, acordei no dia seguinte com um monte de mensagem da editora falando, a gente viu o seu livro, viu a sua comunidade e a gente quer conversar com você pra publicar.
corri pela casa assim, né? Aham. Eu falei, gente, sabe aquela parte do que a gente brinca do pessoal que vende cartão nas lojas, que quando o cliente fala assim, Sei. não sabe o que fazer? Sei. Fui eu. Falei, caraca, como assim uma editora tá querendo falar comigo? Isso tudo, minha família não sabia que eu publicava online. Nossa. Ninguém sabia nada. E a editora era de São Paulo, morava no Rio na época. Tive que falar pros meus pais, né? Eu tinha 18 anos recém-feitos. Aí eu virei pros meus pais, tipo, então... Eu vou ali em São Paulo, já volto. Então, aconteceu esse negocinho aqui, eles estão pedindo pra eu ir lá, pra ver o contrato e tal. Aí meu pai foi comigo. Muito querido. A gente veio pra São Paulo pra conversar com o editor e tal. Assinei o contrato, voltei pra minha casa assim. Agora eu vou ser uma autora publicada. Você já assim, ó, Globo Filmes. Exato. Tamo aí, viu? Isso aí. Conclusão da história. Ai, gente, autor nacional, né? Tão triste. Assinei o contrato em 2010. O livro lançou em 2014. Nossa. Até aí tudo bem, mais ou menos. Mas depois eu conto minha jornada com a Intrínseca também. Mas demorou um pouco, faz parte. Mas o problema não foi esse. O problema foi que eu fiquei sem nenhuma informação durante muito tempo. E quando finalmente o livro saiu, eles mandaram um exemplar lá pra casa, falaram, ó, tá aqui. Porém, a gente não vai conseguir comercializar no momento. E a opção é você comprar toda a tiragem pelo preço R$25 cada unidade, que era uma fortuna na época, ainda é. Mas assim, e se vira aí. A gente não sabe quando a gente vai conseguir comercializar, não tem prazo. Nossa. Aí eu fiquei, quê? Mas assim, já tinha passado 4 anos. O Orkut, nesse período, já tinha morrido. Sim. Eu não tinha nem como avisar os leitores que tinha livro mais. Falei, o que eu vou fazer da minha vida? Fiz uma cotização entre a minha família. Falei, gente, a vaquinha da Clara. Vamos doar um dinheirinho. Aí todo mundo me ajudou, comprei a tiragem. 300 livros chegaram na minha sala de estar, assim, ó. Da minha mãe, no caso, né? A minha mãe me olhando, eu olhando ela, olhando os livros, pensando, gente, eu não falo com pessoas. Como é que eu vou vender esses livros? Meu Deus. E aí tive que aprender, botei ele embaixo do braço, chegar, de porta em porta, bom dia, você gostaria de ouvir a palavra do meu livro nesta manhã tão linda? Comecei a falar com escola, né, pedindo para ir palestrar, levar o livro, bater em portas de evento literário, falando, oi, você me dá um espaço na sua mesa para eu falar um pouco do meu livro? E comecei a galgar meus espaços, sou muito grata a quem me ajudou nessa época. E, por sorte e por destino, a Aimee Oliveira, autora de Ladeira Abaixo, também conhecida como minha melhor amiga, estava publicando pela mesma editora no mesmo período. Foi assim que a gente se aproximou. E a gente foi fazendo as coisas junto, né? Sim. Foi, em dupla é mais fácil fazer, né? Tipo, perder a vergonha e tomar a frente. E aí a gente foi galgando. E aí essa edição de 300 exemplares na minha sala de estar foi a primeira edição de Mocassins. A segunda foi porque a gente foi numa Bienal, também batendo na porta das editoras. A gente pegou lista de expositores. Aí eu fui vendo todas as editoras que eram pequenas e mandando e-mail. Oi, tudo bem? Vocês aceitam o autor de outra editora? E aí uma delas me aceitou a Aimee também. Isso é bem comum, né? Hoje em dia é mais comum ainda. Hoje em dia é comum, Você faz uma cotização entre os autores e tal. E aí a gente foi, e aí a gente vendeu super bem. E aí, super bem, né? 30 livros. Não, pra gente... Pô, autor independente na Bienal, cheio de competição, de livro gringo, de livro muito famoso, que tem muito marketing, 30 livros, foi incrível pra mim. Olha, minha primeira Bienal como autora, eu lembro que o meu primeiro dia eu não vendi livro nenhum, fui pra casa chorando. Ah, normal. E aí, no dia seguinte, hoje em dia, meu marido, na época, meu namorado, chegou pra mim, uma amiga minha, Dresa Guerra, autora independente, né? Ela tinha uma placa escrito Abraço ao Autor Nacional. Muito famosa essa placa. Muito famosa essa placa. Meu marido pegou a placa e botou na minha cabeça. Eu lembro disso. E aí, assim que ele botou na minha cabeça, deu 10 minutos, eu vendi um livro. Ai. E eu não tirei a placa da minha cabeça a Bienal inteira. É isso. E aí, eu vendi todos os meus livros. Ela Nossa, faz o até marketing arrepio, dela. gente. Eu vendi todos os meus livros da Bienal, que eram, tipo, 70 livros, assim. É muito livro, gente. Como você vende 70 livros independente? Nunca. E, assim, livro físico, gente, pra autor independente, precisa de um marketing, assim, você tem que estar ali, fazer tudo sozinho. Além do marketing, diagramação, revisão, capa. Assim, você tem que contratar esses profissionais, você tem que ver qual é o seu público. E nem sempre você tem essa experiência. Não. Então... Nossa, a primeira edição de Mocassins,
pelas editoras mesmo, é toda mal revisada e tal, assim. E às vezes você não sabe que tá mal revisado, Não, né? eu achava que tava ótimo, mas depois eu fui fazer a revisão pra 3ª edição, porque aí vamos lá. A história é louca. A gente publicou a 2ª para essa editora que foi da Bienal, e aí quando depois a gente fala sobre isso, mas quando eu assinei o contrato com a Intrínseca, eu falei, vou encerrar, né, com essa outra editora. Eu já tinha renovado e tal, eu falei, não quero encerramento, porque eu vou focar todos os meus esforços em divulgar esse livro e fazer esse livro acontecer, sabe? Fazer o barco acontecer. E aí, beleza, encerrei. Chegou a Bienal de 2018, eu não tinha livro publicado pela Intrínseca ainda, e fui chamada para uma mesa lá para palestrar na Bienal. Eu falei, Jesus, eu não tenho nada para levar para Bienal para vender. Sim. Edição comemorativa de mocassins, de Guaraná. E aí foi bem isso que você falou, eu fiz tudo sozinha, assim, organizei tudo sozinha, que mal ou bem as outras 2 edições, ainda que tenham sido independentes, porque foi eu que banquei, etc., tinha uma editora por trás que estava fazendo a parte mais técnica, né? Essa não, essa foi eu, minha cunhada fez a capa, meu marido revisou, sabe? Na época meu namorado também. E a gente foi, fiz um conteúdo extra, mandei pra impressão sozinha, me cagou de vir tudo cagado, sabe? Quando o livro chegou, eu falei, mas se eu abrir e tiver ao contrário, sabe? Nossa, gente, sim. Que medo eu que também me deu. fiz tudo sozinho, meu primeiro livro. Que porque eu lembro que a gente é da mesma agência, somos irmãs de agência, Increase. E antes, eu enviei um livro pra Increase. Gente, eu nunca vou esquecer disso na minha vida. Eu enviei, a gente tinha um pitching do livro na Bienal. Sim. E aí a gente tinha alguns minutos pra apresentar o livro pras meninas da Increase. Eu cheguei lá, elas adivinharam o fim do meu livro, de tão clichê que era o livro. Tudo bem, eu achava que era maravilhoso. Inovador. É isso que importa. E aí eu saí de lá arrasada, pensando, tipo, elas não vão me chamar. E aí eu sentei no chão da Bienal com minha amiga, Carol Dias, maravilhosa. Outra linda. Ela chegou e falou assim, você quer publicar esse livro? Eu falei assim, eu quero. Ela falou assim, então a gente vai publicar sozinha. E aí ela tava aprendendo a diagramar, né? Hoje ela é profissional nisso. Sim. Na época ela tava aprendendo. Ela falou, eu vou diagramar seu livro, eu vou fazer a capa do seu livro. E aí o Marlon Souza, hoje autor da Malê, falou pra mim assim, eu vou te ajudar no marketing. E aí o Bruno, que é esposo da Dresa Guerra, me colocou no evento da Dresa pra gente poder começar a divulgar. E aí cada pessoa foi fazendo o livro pra mim. Maravilhoso. E eu tinha 2 meses. A Bienal terminou em setembro, eu queria publicar em novembro. Então o livro foi todo feito em 2 meses. E assim, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. O que eu tô fazendo aqui? Eu tenho 6 anos. Exatamente, eu não fazia ideia. Gente, eu amo esse livro, por mais que ele seja clichê. Pra mim, eu sento na sala e fico lendo, assim, sabe? Porque é um tipo de romance que eu gosto. E é uma memória afetiva também, né? Exato. Mas assim, é tão legal essa memória, porque eu sei que tem a mão de cada amigo meu ali, sabe? Uma graça, muito fofo. E assim, eu comprei 100 livros, eles encalharam. Se eu vendi 30 no dia do lançamento, foi muito. E eu achei que eu ia vender os 100 no dia do lançamento. Eu pensei, essa aqui é tiragem só do lançamento. Só a primeira. Isso aqui é só tiragem inicial. E os outros 70, se eu não me engano, eu vendi graças aos meus ouvintes do meu antigo podcast, Cena do Crime. Que eu precisava de dinheiro. Eu falei, gente, tem esses livros encalhados aqui, me ajudem, por favor. E aí todos eles compraram os livros. Mas ele ia ficar encalhado. E eu vendia, tipo, um livro em um evento. Eu ficava muito feliz. Mas é isso aí. Tipo, gente, até hoje. Animadíssima. Semana passada eu fui num evento aqui em São Paulo. Que eu vendi um livro e fiquei muito feliz. Porque o livro tava R$60, gente. Nossa, gente. Exatamente. E assim, o meu livro, eu tinha plena noção de que eu só queria o dinheiro de volta. Se você não sair no vermelho, tá bom, né? Exatamente. Conclusão, a gente sai no vermelho. A gente faz sai, brinde, com certeza. paga pra ir em evento, né? Olha, que loucura. Eu cometi o mesmo erro com o meu segundo livro, porque ele é péssimo. Não, ele é ótimo, esse segundo livro é E aí, eu fiz caneca. Fiz 50 canecas. A louca das canecas, sim. Fiz 50 canecas e eu não dei 10 canecas no meu lançamento. Então elas ficaram lá encalhando. Tive que dar pras pessoas, assim, tipo, pelo amor de Deus, tira essa caneca da minha casa, sabe? Tira esse flop daqui. Você não precisa levar o livro, só a caneca. Era isso, sabe?
Ai, gente, por que a gente passa por essas coisas? Gente, né? autor independente passa por cada coisa, né? Cada coisa. É muito por amor. Medicina por amor, não sei, mas literatura por amor com certeza, assim. Com Porque se certeza. você for pensar do ponto de vista racional, não faz sentido. Não faz nenhum Não faz sentido. sentido. Você só perde dinheiro. Aham. Mas você E se sente tão sanidade mental. realizado, né? Sim. Nossa, é muita coisa de sonho, né? Sonho não se explica. Não se explica. Não se É uma explica. realização tão grande, porque agora eu tô falando sobre literatura independente, meus olhos estão enchendo de lágrima, porque é incrível É. o quanto você pode realizar o seu próprio sonho, É. sabe? E quanto isso te conecta com os leitores também, sabe? Sim. Tipo, é difícil abrir espaço, né? Hoje em dia é bem mais Sim. fácil, bem melhor do que quando a gente começou, que era tudo mato. Quero tudo mato. Mas o quanto que eu me conectei com um leitor de mocassins, assim, que me acompanha até hoje, que vai em Bienal até hoje, sabe? Que eu vi crescer casar. Sim. Gente, pelo amor de Deus, minhas leitoras casando. Daqui a pouco vão ter tendo filho. Exatamente. é amizade, assim, eu acho. Pra mim, assim, foi o momento mais incrível. E na época em que eu era autora independente, eu batia pé e falava que eu não ia pra editora nenhuma, que eu ia ficar sozinha fazendo os meus livros. Hoje estou aqui atrás de uma editora, se vocês quiserem. Estou facinha. Mas é a questão de que hoje eu entendo o quão técnico a gente precisa ser. A gente precisa ser frio, querendo ou não, pro livro ser comercial. Claro. Então, assim, hoje eu tenho noção disso. Mas na época eu ficava muito feliz porque eu tava com os meus amigos. Eu ia pra eventos com meus amigos. Ah, isso é muito, muito bom. Né? Isso é muito diferencial. Eu vou pra evento sozinha e eu fico, eu não sei como lidar aqui. Exatamente. Eu preciso de meus amigos de apoio emocional. Gente, eu lembro de uma flip que a gente foi, que eu troquei. Eu troquei um ticket de ônibus com você lembra disso? Que eu tava com os livros vendendo no chão, na rua. Sim. E aí você falou assim, eu quero ir embora mais cedo. Eu Sim. mereço. Gente, eu já tava pela hora da morte, assim, eu não conseguia A minha mais. passagem era, tipo, pra 2 da tarde e a sua era, tipo, pra 3 da manhã. E aí eu troquei com Sim. você pra eu continuar vendendo sim. livro. E Foi você ir muito embora. Eu não tinha livro, eu fui pra lá, as férias ainda não tinham lançado. Exatamente. Eu fui pra lá fazer uma palestra no stand do governo do Rio, inclusive, super legal a iniciativa. E aí eu já tinha feito. E assim, gente, feira pra autor independente é assim. Você carrega a sua mala pesadíssima, sozinho. Pra todo... Não vai pegar Uber. Uber é caro, não vai pegar táxi. Táxi é caro. Você vai da rodoviária até o seu lugar carregando a mala. Puxando a mala com 62 toneladas numa ladeira assim, ó. Quantas vezes fiz isso? Muitas. Calos aqui pra sempre. Gente, primeira vez que eu levei meu namorado no evento, hoje meu marido, eu botei ele pra carregar a mala. Ah, ele falou, nunca mais eu venho com você. Ele ficou com 2 pôsteres aqui atrás, carregando Tadinho. as malinhas, assim, com os livros. Aí, quando a gente chegou em casa, eu falei assim, é isso aí que é ser meu namorado. E aí, você quer? Você está disposto a isso? Está ciente e quer continuar? Última flip que eu fui, eu dormi dentro de uma escola. Não, isso Cê é lembra? legal também. Exatamente, dormi dentro de escola. Então, assim, ser autor independente é loucura. É loucura. E essa transição, assim, de você sair do mundo independente, e aí a gente tem todo um arco da vida de Clara Arco Savelli. da heroína. Sair da vida independente, ter uma agência e aí sim ter uma editora. Como é que foi pra você, assim? Como é que você primeiro encontrou em Crise? Até hoje eu fico... Como isso aconteceu? Meu Deus, eu tenho muita sorte. Mas também é pelo que a gente faz, né? Claro que eu sempre preciso de um pouco de sorte, mas se a gente não correr atrás, as coisas não acontecem. Sim. Quando o Orkut morreu e mocassins, eu tentando vender aquilo, pensando, eu não conheço 300 pessoas, eu não podia vender pra minha família, porque as pessoas já tinham cotizado pra eu comprar a edição. Eu falei, eu preciso arrumar outro lugar pra contar as minhas histórias, não só pra divulgar mocassins em paralelo, mas porque era uma coisa que eu tava órfã, me movia ter leitores. Escrever por conta própria é muito difícil até hoje pra mim, sem ter o feedback, sabe? Sim. E aí, alguns anos depois, eu descobri o Wattpad. Ele vem instalado no celular do meu marido, que ele comprou fora do Brasil, veio lá o aplicativo e mostrou, olha, um negócio de livros que você vai gostar. E aí, quando eu entrei, obviamente não tinha nada em português ainda. Tudo eu também inglês. entrei assim. E aí eu fiquei como leitor alguns anos lá, esqueci, aí voltei. Quando eu voltei já tinha, né, produção em português. Eu ia falar em brasileiro. Capas lindas, não era? Lindas! Que eu ficava assim, eu nunca vou conseguir fazer isso. Pois é.
As minhas primeiras capas do Wattpad quem fez foi minha irmã. Depois ela falou, não quero mais fazer isso. É adolescente, a minha irmã é 9 anos mais nova do que eu. Na época ela era 12, 13 anos, assim. Aí ela fazia, depois eu falei, faz outro pra mim, faz um marcador. E ela, não quero mais fazer isso. Mas ela me ajudou muito. E aí eu comecei a publicar por lá em 2015, no final de 2014, início de 2015, histórias novas, né? Histórias que eu já tinha ali engavetado, mas que eu precisava, né, desse incentivo para continuar. E aí eu comecei a publicar a minha primeira história lá, que é a minha história mais famosa, que é Acampamento de Inverno para Músicos Nem Tão Talentosos, hoje lá quase com 4 milhões de leituras. E eu comecei da mesma maneira, publicando indo dormir. Falando Sandy a mimir. Soninho. Porque a ansiedade não tem como. Mas, graças a Deus, foi muito bem aceito, assim, na plataforma. Depois eu continuei publicando outras histórias, etc. Mas em 2017, eu tinha recém terminado de publicá-lo, de fazer as postagens, estava começando uma história nova. E aí, era Bienal, muita gente não me veio para comprar mocassins por causa de acampamento. Tinha até a Billing de que era um pôster de acampamento, para quem ia lá. E a minha amiga Larissa Siriani, que inclusive está lançando um livro novo agora, com a Morana, por favor, comprem, beijo. Ela já era da Increase na época, e ela tinha lançado o primeiro livro dela, Amor Plus Size, via agência, né? E eu falei, eu vou estar na Bienal e tal, e ela me disse que as meninas da agência iam estar lá também, que ela podia me apresentar. Foi assim, né? Eu já tinha enviado um livro para avaliação, o próprio acampamento, um pouco antes da Bienal. E eu fui assim, eu lembro que eu estava no stand, um stand independente também, nessa de cotização. Sim. Que a gente já falou. E a Larissa apareceu com o bando, né? Com todas elas de uma vez. Ela, Clara, essas aqui são as minhas agentes e tal. Falei de você quer falar um pouquinho? Foi assim. Ai, Jesus, mas eu mascaro muito bem. Por fora eu tô plena, por dentro eu tô me cagando inteiro. Tipo agora, por exemplo. Aí, contei, né? Falei, já mandei e tal para avaliação. Aí a Guta falou, acho que caiu na minha caixa, porque elas dividiam, né? Quando chegava os originais, esse aqui vai para fulano, esse aqui vai para cicrano, de acordo com a demanda delas. E aí eu vou dar uma olhada. Eu falei, tá bom. Fui embora assim, né? Me tremendo todo e tal, beleza. Passou alguns dias, acho que ainda não tinha nem terminado a Bienal, a Guta respondeu falando, então, vamos fechar? Toma aqui um contrato. E era bem no início da Increase também. Sim. Eles estavam bem... poucos autores ainda e tal. Eu falei, vamos, né? Toma minha alma, toma minha vida. Ai, meu marido... Eu sou advogada de formação, mas assim, com contratos de livro, eu não tenho condição, porque eu quero aceitar tudo, porque eu já acho que é assim... Sim. Eu já tô tão grata por aquilo ter acontecido. É o braço? Onde que exato. Assim? Você quer o rim? Então, toma. E aí meu marido viu o contrato de forma racional, né? A gente fez os debates lá básicos para entender melhor o contrato, mesmo assinei. E aí fiquei, tipo, agora... até hoje a minha... Deixa eu cortar e falar que eu assinei o contrato sem ler. Então. Exatamente isso que eu tô falando. Quem nunca? Todo mundo já fez isso. A Aimee... Um dia ela veio aqui contar essa história, mas a Aimee assinou um contrato que dizia que ela ganhava R$0 pelo livro. Até ela vender 1.000, sei lá. Por amor, não ganhava nada. E ela assinou ciente, porque eu li e falei, amiga. Aí ela falou, eu sei, mas é isso. Eu falei, eu entendo, eu faria a mesma coisa que você. Mas é difícil, né? É muito complicado. Mas o que eu tava falando? Que você tava olhando o contrato com o seu marido. Não, aí a gente assinou, deu tudo certo. E aí, eu ia contar que na minha caixa de e-mails, eu criei as pastinhas, né, para categorizar os e-mails. A pasta da Increase se chama Agência Increase, entre parênteses, em caixa alta, Cries in Spanish. Porque eu tava tão animada. Ai, meu Deus. E aí a gente começou a trabalhar, né, os livros junto. Em 2017 também. 2017? Acho que foi. Acho que talvez a Bienal tenha sido em 2016. Mas enfim, nesse período, acampamento estava bombando ainda e a gente fez uma campanha pela publicação do livro, né? E aí eu e os leitores. E foi super legal, a gente engajou muito, entrou nos tópicos mais comentados do Twitter na época e tal. E eles queriam demais, né? Edição física, ainda tô devendo, mas eu juro que tá aqui, tá na minha lista. E
E aí as editoras, elas me mapearam, né? Assim, viram, essa menina aí tá mobilizando um público, deixa eu ver o que ela tem. E aí a Guta mandou o acampamento pra avaliação. Guta é a minha gente, né? Que cuida da minha carreira dentro da Increase. Que é a sua também, não é? É maravilhosa. Beijo, Guta. E aí, inclusive, quero muito conhecer, Guta. Vem Bienal, vem aí. Então, é muito querida. Elas são todas muito queridas. Aí, ela mudou pra avaliação e eu em casa assim, né? Não conseguia viver mais. E aí retornaram várias editoras falando, a gente gostou muito, mas a gente quer uma história original. Porque esse negócio de publicar tudo do Wattpad ainda é uma questão no mercado, né? E é engraçado que hoje tá ficando um pouco mais ok, porque eles estão pegando livros que já foram publicados na Amazon, por exemplo, Exato. e republicando em editoras grandes. Exato. Gay de Família foi um. Sim. Do Felipe, né? Que Sim. agora tá sendo publicado por uma editora grande. E também bacana. vendeu os direitos de filme, né? Exatamente. Aí, vem aí. Mas eu acho que até nessa época a Amazon já era mais bem aceita por uma questão de mobilização financeira. Sim. Entendeu? Tipo, você ser um best-seller na Amazon significa que tiveram vários leitores interessados em pagaram. dar o seu dinheiro em troca daquele produto. No Wattpad, ter 3 milhões de leituras era muito significativo em termos de público, mas não financeiramente. A editora não tinha como garantir que aquilo ia ser convertido em vendas, né? Então, essa questão do publicar livro não original, que já saiu no Wattpad, até hoje ainda é meio nebulosa, mas está um pouco melhor do que era naquela época, que era o início de tudo, Sim. né? E aí, ela falou, vamos escrever um livro novo. Eu falei, tá bom. Ela, mas tem que ser rápido pra gente aproveitar o hype por conta de prazo de avaliação de editora. Né? Que eles têm, algumas editoras têm prazo, né, pra avaliar. Eu falei, tá bom. Ela, mais ou menos um mês. Eu falei, então... Conclusão, escrevi As Férias da Minha Vida em 20 dias, à base de muito café, muito pouco sono e alimentação apenas que a minha mãe virava e falava, você tem que comer alguma coisa. Inclusive, li As Férias da Minha Vida e eu não sou mais jovem, né? Então, infelizmente, não é o meu público aí. Mas você me pegou numa coisa que eu amo, que é Enemies to Lovers. Eu amo Enemies to Lovers. Cara, e aí eu comecei a ler, porque primeiro, assim, República Dominicana eu nunca pensei em ir na vida. Tipo, agora você já quer, né? Exatamente. E aí não, foi engraçado, porque, não sei se é o algoritmo, sei lá, mas eu comecei a ler As Férias, e aí eu acho que o autor Pedro Ruas tava na República Dominicana. Que chique, eu não vi. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, minha vida agora tá girando em torno de República Dominicana. Sinais, fortes sinais. Exatamente. Mas é isso, assim, eu não sou o público e me pegou, eu imagino o público, assim, sabe? Sim. Eu apesar de também não ser o público, eu continuo amando muito ler romance adolescente, porque eu acho que é uma fase da vida que, assim, é muito doida. É muito difícil, mas ao mesmo tempo tem memórias assim, muito boas também que você leva daquele momento. E é muito um período que a gente tá formando quem a gente é. Quem é o nosso caráter, sabe o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Nos entendendo como seres humanos, delimitando nossos limites também. Então, eu gosto de escrever para esse público porque eu acho que eu posso contribuir, de certa forma, como os livros contribuíram na minha formação também. Claro. Então, muito do quem eu sou hoje é culpa da Meg Cabot, por exemplo. Mas, assim... A minha não pode ser nomeada. Não. Ok. Sabemos quem é. Aquela que não pode ser nomeada. Ai. Aí, enfim, escrevi o livro 20 dias, mandamos pra avaliação. Fiquei tão nervosa que nem dormi e dava conta, né? Fui pro cinema pela primeira vez assistir um filme sozinha, um suspense, inclusive. Sim. Muito bom. Mas fiquei lá focada, não vou pensar nisso, vou assistir o filme. E aí veio propostas de mais de uma editora, e aí fiquei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tava numa situação que eu chorava de nervoso, chorava de felicidade, sabe? Porque eu sou libriana, nunca soube escolher nada na minha vida, nem a roupa pra eu escolher isso aqui pra vir hoje e pedir ajuda do meu marido. Eu não sei, eu fico, cara... E aí eu fazendo lista de prós e contras, perguntando pra minha família, pra, tipo, os amigos mais próximos, porque eu não podia contar. E aí com muita dúvida, mas assim, sabe quando você tem uma certeza, mas você não quer acreditar 100% naquilo? Sei. Eu sempre senti que era intrínseca, mas ficava, será? Mas e se eu me arrepender? Mas, eles não tinham muito autor nacional, pra não dizer nenhum, de ficção, assim, jovem, eu fui a primeira. Então eu fiquei, cara, é um risco também, mas por outro lado é um super spotlight, né, diferente que eu vou ter.
Aí eu aceitei, assinei e tal. Aí eu falei, agora a minha vida mudou, né? Agora sim! São os milestones, tipo, a editora lá do Orkut. Agora minha vida mudou. Assinei com a Increase, agora minha vida mudou. Assinei com a Intrínseca, agora minha vida mudou. Mais ou menos. Claro que mudou, mas assim, nunca é tão imaginático quanto a gente sonha, né? Sempre tem a Sim. parte prática, realmente. Exatamente. E aí foi esse processo de entender meus limites também, agora que o livro tinha pessoas que realmente estavam fazendo coisas por ele, né? Cuidando dele como um produto, etc. Eu ficava até onde eu posso ir sem cruzar uma linha, né? Sem fazer um trabalho que não é meu, porque a gente estava acostumado a fazer todos os trabalhos. O marketing era meu, a divulgação era minha, criar brinde era meu, entendeu? E a gente fica assim, meu Deus do céu, será que eu posso falar com eles, assim, que, né? Eu falo, será que eu posso dar uma ideia? Ou eles vão achar que eu tô overstepping, né? Eu tô nessa fase de agente ainda, assim, tipo, eu ainda não sei muito bem o limiar, assim, de tipo, será que ela vai gostar? E se ela não gostar? Ela vai te falar. O que eu vou fazer da minha vida, sabe? A primeira vez que eu recebi um bloco de volta da Guta, tava todo vermelho. Eu me escondi embaixo da mesa. Então, temos que conversar sobre isso, porque o meu não tava tão vermelho assim, eu fiquei assim... Amiga, porque você tava bom. Ué, acredita? Eu fiquei esperando muitas críticas, sabe? Nossa, meu veio todo vermelho, mandei uma selfie embaixo da mesa, assim, pra e-mail, tipo, amiga, sou uma fraude. Depois eu falei que, não, cara, tá ótimo, vamos mexer em tudo. Porque se não me engano, era o próprio acampamento que a gente tava mexendo. Então, assim, um livro do Wattpad, ele é totalmente diferente de um livro pra publicação. Assim como o livro da Amazon é totalmente diferente pro livro de livraria. Exato. Imagina um livro de 900 páginas na livraria, Exatamente. Isso vai custar R$200, no mínimo. Exato. Então, assim, não tem como. E depois que eu entendi isso, o meu processo ficou muito mais fluido. Tanto que os livros que eu escrevo agora, até as próprias férias, visando uma publicação, eles não vêm tão vermelhos, porque você já tá escrevendo com o mindset certo, né? Usando as palavras mindset, gente, vamos... É que a gente tá morando em São Paulo agora, entendeu? Então a gente usa mindset, mano. Não. Xenofóbica essa hora, né? Desculpa, gente, peço perdão. E aí, é importante também a gente falar que você, apesar de escrever romance adolescente, você também curte outras coisas. Você publicou esse livro aqui, né? Que foi Mundos Paralélix. E o seu conto foi um pouco fora da caixinha ali, né? Tipo, foi. Pra você. Foi. Esse livro foi uma coisa muito legal, mas meio surtada que aconteceu, assim, na época. Foi pré as férias da minha vida. Na época que eu tava muito hypada no Wattpad Ponta de Acampamento. E aí o Felipe Salles trabalhava na Mundo Estranho, né? Hip, saudades. Eu amava. Eu também amava. E aí ele levou esse projeto lá internamente pra fazer esse livro. É um livro de banca de jornal, assim, né? Que vinha junto com a revista, podia comprar a parte. E trazendo 10 autores do Wattpad que estavam, né, com muitos leitores e tal, falando sobre realidades paralelas, ou de ficção científica ou de distopia. E aí ele me convidou. Fiquei muito feliz, porque a galera que tá no livro era realmente muito de peso. Até assim. hoje são nomes de peso. Continuam, né, no mercado, assim, consolidados. E cada um de um jeito, assim. Tipo, eu tinha a Mila Wanda, que escreve romance erótico. É isso que é legal, porque a história, querendo ou não, é distópico, né? Tipo, uma parada meio futurista e tal. Mas cada um na essência. Exato, são pessoas completamente diferentes. Tem a Rô Mierlin, eu não sei se eu falei o nome dela, peço perdão aí pelo vacilo. E aí tem você, tem a Mila, que são, assim, gêneros completamente diferentes. Total. E ainda assim conseguiram se encontrar em um livro. Fazer uma unificação, né? Dá pra ver que é tudo dentro da mesma temática, mas cada um com a sua essência preservada. E foi um pouco isso que eu tentei trazer no conto. Engraçado pensar nisso, porque esse livro lançou acho que em 2017 também. Ou seja, muitos anos antes da pandemia. E a minha história são sobre pessoas que não param de sair de casa. Aí, ó. E a Red, assim, né, eles pegaram uma quote de cada livro pra colocar na primeira página. Era justamente sobre pessoas que elegeram a pessoa lunática. Sim. Ou seja... Fica a reflexão aqui aí. Aqui a bola de cristal, gente, os números da loteria.
Porque fui muito vanguardista, assim, nesse ponto. Mas foi um desafio escrever fora da caixinha. Tanto que eu trouxe um pouquinho de romance adolescente pra história, né? Sim, trouxe, verdade. Mas, assim, eu gostei um pouco dessa... É meio político também, assim, né? Total. É bem político. Bem político. E aí, falando sobre coisas de mundos paralelos, de mundos estranhos, vamos falar sobre um amor em comum que temos? True Crime. Ai, amo. Eu e você, a gente tem isso em comum. A gente consome bastante coisa de True Crime. Eu, hoje em dia, nem tanto. Sei que você continua firme e forte. Firme e forte. Firme e forte só nisso, porque de resto, na minha vida, nada firme, nada forte. Gente, lembro que Clara, quando eu terminei com Cena do Crime, Clara falou assim, se você quiser eu te ajudo. Eu falei, não. Não termina, não. Não termina, não. Eu te ajudo, o que você quer? Quer que eu faça roteiro? Quer que eu fale com você? Quer que eu seja co-host? Eu faço qualquer coisa. Exatamente. Mas, assim, é um paralelo, né? Diferente, assim. Você escreve romance adolescente Nada bem, e é apaixonada por True Crime. Tipo, de onde veio? Você sempre gostou desde a adolescência? Eu sempre gostei de suspense, assim, de ler livro policial e tal. Mas eu tinha muito cagaço. Comecei a assistir bem vagarosamente, porque, na verdade, eu tenho muito medo de espírito. Pânico completo. Espírito e demonia, coisas de possessões demoníacas, essas coisas assim, tô foríssima. Então, eu achava que eu corria um grande risco de começar a ver um filme do nada, ver um espírito na minha cara. Sim. Então, eu me aventurava, quando jovem, muito pouco nesse mundo cinematográfico de suspense. Porque eu falei, cara, não tem como ter certeza. Hoje em dia, a gente tem muito mais conteúdo sobre filmes e tal, dá pra você saber a história inteira online. Sim. Quando eu era adolescente, não era assim, né? Inclusive, fui assistir Eu Sou a Lenda, achando que era uma coisa tipo Star Wars. Cheguei lá, sério? Um zumbi na minha cara, quase que eu levantei e fui embora. Falei, gente, não dá, não vou dormir. Mas é muito bom o filme. Mas eu sempre tive esse interesse, mas com um pezinho atrás. E aí, com esse avançar de tecnologia, de divulgação de conteúdo e tal, ficou mais fácil filtrar o que eu tenho condição de assistir ou de ler e o que eu não tenho. E aí, agora eu consigo, tipo, isso aqui dá. E até os próprios podcasts que eu ouço, eu vejo, assim, já pela descrição, já leio ali, eu falo, isso aqui não dá pra mim, não vou ouvir esse próximo, eu vou pular pra eu esperar o próximo episódio, porque senão eu não durmo. Mas eu sempre gostei, assim, eu acho que quando eu estava na faculdade, inclusive, eu queria fazer minha monografia de direito sobre métodos alternativos de punição, né? Para pessoas que têm algum tipo de distúrbio psicológico que fomenta ou ajuda na execução do crime. Mas acabou que ninguém quis me orientar sobre isso, tive que mudar de tema. Eu também, eu te entendo, eu também tive que mudar de tema. Sempre temos, né? Então. A pessoa sempre fala assim, esse tema é um lixo. Não. Cara, o tema é muito legal. Exato. Tipo, vamos escrever um artigo. Ai, gente, não, e assim, pra mim, eu sempre curti bastante True Crime, sempre achei uma coisa interessante de ler, de ouvir. Eu até fiz alguns mini cursos de criminologia pra tentar entender. Eu fiz também. No Introcrime, não sei o quê. Não lembro de onde era, mas talvez. Ai, gente, Introcrime é maravilhoso, porque eles falam bastante sobre filosofia, sabe? Acho que era, tinha uma pegada meio psicológica. Nossa, eu amei. E aí, resolvi fazer o Cena do Crime e foi uma das coisas mais legais. Inclusive, falando sobre literatura e Cena do Crime, que é o podcast, eu só consegui estar aqui hoje por causa do Cena do Crime, porque algumas editoras grandes entraram em contato comigo, e aí logo depois eu entrei em contato com você, falando sobre isso, tipo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na minha vida, porque eu não sei como falar com essas editoras. Eu não tô sabendo lidar. Não tô sabendo lidar com a ansiedade e tudo que eles... Tipo, autor que quer ser publicado é isso. A pessoa chega e fala assim, então, eu quero que você escreva um livro sobre um elefante que ande pela rua de saia e ele fala japonês. E aí você fala, com certeza. Pode deixar, pra quando você quer. Exatamente. E não era isso que eu queria. Sim. Então, me contataram, né, pra escrever sobre crimes reais e não era uma coisa que eu queria. Eu sempre gostei muito de ficção. Sempre foi a minha paixão. E aí... eu falei, putz, não quero ser taxada como uma menina que escreve sobre crimes reais, não, entendeu? Ficção. Exatamente. Eu acho que isso é um parênteses legal de se fazer, que às vezes a gente, no início eu tinha até esse problema com meu marido, eu falava que queria ser escritora, quando a gente nem era namorado ainda. E ele falava, por que você não escreve artigo acadêmico? Por que você não escreve não ficção? É outra coisa.
uma coisa, outra coisa, outra coisa. Exatamente. Não quer dizer que só porque a gente gosta de escrever que a gente vai escrever qualquer coisa, né? Exatamente. Às vezes, nunca diga nunca. Pode ser que no futuro você queira escrever um livro de não ficção. Sim. Pode, mas agora o objetivo é outro. É que nem quando perguntam, você só vai escrever romance adolescente? Não, primeiro não, porque aqui Mundos Paralelos temos de Mundos exemplo. Paralelos tá aqui. Segundo, tem um thriller meio slasher na Amazon que eu escrevi com a Júlia Cavalcante, que também é outra crimiseira, assim... Crimiseira. Suspensinhos. Eu consigo ler os livros dela, tá, gente? Sendo clara de aprovação, sem espíritos envolvidos. Quando tem espíritos, eles são de boa. Então, assim... Não quer dizer que amanhã eu não vai escrever. Amanhã eu posso querer escrever um drama. Exatamente. Mas o que eu amo hoje e o que me move a escrever é ficção adolescente. E tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. E é porque, assim, eu era autora independente desde sempre. Então, quando uma editora grande entrou em contato comigo, eu fiquei assim, meu Deus do céu, é a única chance que eu vou ter na minha vida. E aí... É o que a gente já falou, que a gente assina qualquer contrato. Exatamente. E aí, pacto com o diabo, gente. Eu precisei da Guta... pra ela sentar orientação comigo e falar assim, não vai ser a sua única oportunidade na vida. Tipo, você não quer escrever não ficção, você não quer ser estreante já com uma não ficção, tá tudo bem. E assim, eu dei aquela recusa com o coração na mão, porque era o meu sonho indo embora. Sim. Mas eu tenho certeza que eu fiz isso, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu consegui focar no que eu queria, que era ficção. E aí, quando eu neguei essa oportunidade, que... Sabe quando você olha, assim, sua vida, assim, no bigger picture? Você falando sobe, já em né? inglês. Bigger picture. No macro. No macro. Boa, muito obrigada. E aí eu olhei e falei assim, mano, tudo que eu tô fazendo agora tá sendo... proveitoso pra minha carreira de ficção. E aí eu falei, putz, eu acho que o Cena do Crime não vai ser o que eu achei que fosse pra me ajudar nessa carreira. E aí, fora o fato de que é muito legal você assistir crimes, vamos assistir o criminólogo falando sobre tal coisa, beleza. Mas quando você vive isso 24 horas por dia, é cansativo, é exaustivo. Nossa. É uma das coisas mais horríveis que tem, que as pessoas irem falar com você, às vezes me mandarem mensagem falando assim, olha, fulaninho de tal tá pensando em atacar minha escola, sabe? Tipo, tá no meu lado. E aí, tipo, eu não sou uma pessoa... capacitada pra lidar com isso. Exatamente. Formada pra isso. Exatamente. E aí eu fui num evento de podcast numa época que eu conheci um CEO de uma empresa de true crime nos Estados Unidos. E aí, ele falou assim pra mim, isso só vai piorar. A gente tem uma caixa só pra receber esse tipo de e-mail. E aí, eu fiquei tipo assim, não é isso que eu quero, sabe? E aí, começou a pesar no meu dia a dia, assim. Eu comecei a ter crise de ansiedade, fora os haters, porque quando a gente alcança um número grande de downloads, as pessoas já começam... É impressionante. Olha, a Podesfera tem um monte de opção. Não gostou, vai pro outro. Exatamente. Não precisa nem me dizer que não gostou. E assim, gente, eu fazia tudo sozinha, então era óbvio que eu ia errar em algum momento. Claro. E sempre que eu errava, no episódio seguinte eu falava o erro que eu tinha cometido. Todo mundo perfeito, né? Esse bonito. Exatamente. Então, assim, isso começou a me consumir. E aí eu comecei a entender que, tipo, minha vida estava sendo para um podcast e não estava sendo para literatura, que era algo que eu amava. Então... acho que estamos falando aqui pela primeira vez por que o Cena do Crime terminou. Foi exatamente por isso. Porque eu não aguentava mais a pressão de ter pessoas me mandando mensagem, a negatividade que é você ver crime o tempo todo. E os haters, vocês venceram. Mentira, não venceram. Eu tô aqui fazendo outro podcast. Falando de crimes, inclusive. Então... agora a gente vai falar de crimes da ficção. Exatamente. Inclusive, continuo falando sobre crimes, só que na ficção aí, ó. Exato. Beijo, e, gente, a ficção, ela é aquele negócio, ela se retroalimenta com a realidade, né? A realidade alimenta a ficção alimenta a realidade, a gente tá sempre nesse mundo. Então, exato. Não é tão distante assim, né? O que você fazia com o que você escreve, por exemplo. Exatamente. Mas eu acho que a gente tem que abrir um espaço aqui pra, como se diz? Dar a importância que é para esses podcasts que trabalham, podcasts, vídeo, youtubers, whatever, produção de conteúdo com
com crime. Cara, é muito difícil. Você viver imerso naquilo. Uma coisa sou eu que tô lavando minha louça ouvindo ali que foi decapitado. E aí acabou, eu vou assistir Bob Esponja, entendeu? Exato. E é isso. Outra coisa, isso é o seu trabalho. E você tá o dia inteiro pensando naquilo, fazendo roteiro, fazendo pesquisa, mergulhando naquelas histórias que, cara, são muito pesadas. São muito pesadas. Não tem psicológico que se sustente sem apoio psicológico. E aí você imagina nessas circunstâncias que você já tá exaurido por aquilo, que mal bem você escolheu fazer. Você recebeu uma enxurrada de gente dando hate gratuito ou trazendo casos que nem a Isa falou, de tipo, eu tenho uma pessoa que eu tô preocupada, vai ter ataque na minha escola. E você não tem preparo pra lidar com aquilo. Exatamente. Você não sabe o que fazer. E aí você entra numa bola de neve de pânico. Realmente. Principalmente na pandemia, assim. Foi quando eu parei em 2020, então foi no auge, assim, tava começando a pandemia. E começando a bombar podcast, né? Exato. Porque na pandemia que foi pro... Exatamente. Foi quando eu comecei a usar mais pesadamente essa droga. Então, assim, eu falei assim, eu fiquei dentro do meu quarto, eu não conseguia sair, não conseguia me divertir, não conseguia fazer nada. E aí, foi uma das piores épocas da minha vida. E seria legal se eu parasse o podcast e tipo, gente, esse foi o último episódio, não sei o quê. Eu parei do nada porque eu não conseguia mais fazer nada. Então, esse é o motivo pelo qual o Cena do Crime terminou. E eu acho que eu nunca mais vou voltar a falar sobre True Crime. Mas ainda admiro muitas pessoas que falam, consumo conteúdo, converso com pessoas que produzem conteúdo e eu acho... Parabéns pra vocês que continuam nisso, porque é realmente muito pesado. Mas é isso. E aí, a gente voltando a falar sobre literatura... Eu quero falar outra coisa antes de você mudar. Eu acho que a gente tem que te aplaudir, assim, porque desistir de um negócio não é fácil. Sim. E a escolha da desistência, e aí a gente tá falando tanto do podcast quanto da sua negativa pra grande editora que te procurou, são coisas que, cara, mexem com a gente e como eu te conheço, eu sei que a sua essência ser uma pessoa que corre atrás, que persegue, etc. E é a mesma que a minha. E o momento que você fala, cara, eu preciso largar isso, porque isso está me debilitando, ou porque isso não é o que eu quero pra mim, o caminho que eu quero seguir é outro, talvez um dos momentos mais difíceis que a gente tem que enfrentar. E a gente tem que aprender que desistir faz parte, que tá tudo bem, não te faz inferior, não te faz incapaz, Sim. não te faz, sabe, uma pessoa que não quer, nada disso, faz parte da nossa vida normal de ser humano, fazer escolhas, e às vezes a escolha é não continuar. Não tem esse negócio de, nunca desista, um dia você vai chegar lá. Às vezes você não vai. Exato. Vamos ser realistas, sabe? Então, acho que isso é muito louvável. Sim. E eu acho que é um exemplo que você tem que dar, assim, para as pessoas. Porque, às vezes, a gente vai empurrando muito além do nosso limite e aí acaba internado, né? Exatamente. E era o que eu menos queria, assim. Era terminar muito mal. Então, eu lembro que na época, assim, eu tinha muita coisa, eu planejei muita coisa e eu tive que parar, largar tudo e falar, não. Olha, que escolha, isso é uma escolha muito difícil. Exatamente. Então, ó. Muito obrigada. E vamos falar sobre coisa boa? Mentira, a gente vai continuar. Merchan. Queria, inclusive. Estamos abertos. Estamos abertos aí. Vamos falar sobre uma coisa também que faz parte da nossa bolhazinha de ansiedade, que é como se manter no topo. Né? Que é o assunto que é o tema de $1 milhão. Porque quando eu fiz o Cena do Crime, eu tava muito bem. As pessoas me conheciam. Eu recebia... Era referência. Eu recebia contato de editoras pra apresentar... Livro. Tava sempre ali. E aí, quando eu me fechei na minha pequena ostra, eu fiquei assim, tipo, agora ninguém mais vai me ver, ninguém vai querer me publicar e tal, e eu não vou conseguir fazer nada que seja tão legal quanto a Cena do Crime. Como a gente mente pra nós mesmos, né? Exatamente. Como a gente mente pra nós mesmos. E aí, é outra bolha de ansiedade, porque a gente sai de uma e entra em outra, sempre. E não dá pra dormir dessa. Não. É a vida, infelizmente. E você atingiu o seu maior sonho, que era ser publicado por uma editora grande. Sim. Então, como tá agora que você tá pensando em novos projetos e tal? Como é que tá a sua vida agora pensando, putz, será que eu vou continuar publicando e tal? Ai. Então, eu acho que eu tive um certo Come uma rosquinha, amiga. É a rosquinha da ansiedade. Ai, gente, então.
Eu acho que eu tive um certo azar, de certa forma. Uhum. Difícil falar isso, mas assim, porque eu tô rodando em volta do meu umbigo. Mas o timing da publicação foi um pouco difícil, porque a gente publicou no mês de 2019, início de 2020, pandemia. E eu sempre fui uma pessoa que construí minha carreira em volta de eventos, de participar, de, eu contei, né? Foi em escola, etc. E aí eu fiquei, limitada, bloqueada. Eu falei, cara, o que eu vou fazer pra esse livro vender? E aí eu entrei num surto de que ia vender pouco, que a editora não ia querer publicar novos livros meus, que ela ia rescindir meu contrato, sabe? E pandemia, tava todo mundo doido, né? Eu ainda tô me recuperando, inclusive, da doideira Eu também. da pandemia. Minha saúde mental foi ladeira abaixo, Baia Amy Oliveira, que é o nome do livro dela. Muito bom, inclusive. E aí, eu não consegui escrever nada, assim, tanto por conta do contexto pandêmico, mas também também por esse medo de escrever, mandar para avaliação e receber um não. Então, assim, imagina, eu passei a vida inteira querendo receber um sim, recebi um sim. Mas isso não é um sim vitalício, né? Uhum. E aí eu fiquei numa noia. E olha, eu já recebi muitos sinais de que vai dar tudo certo se eu escrever outro livro, mas mesmo assim eu ainda tô no processo. Mas acho que eu tô me recuperando como escritora como um todo, porque eu não escrevi nada. Uhum. Por conta da pandemia, por conta dessas ansiedades. Então agora que eu tô um pouco mais estável, eu tô flertando ali com voltar a escrever. Mas espero muito continuar publicando. Gosto muito da Intrínseca, gosto muito do time editorial de lá. E do marketing também, de todo mundo, na verdade. Eles sempre foram excelentes comigo. E, na verdade, eu tenho que trabalhar a minha cabeça e muita terapia. E a gente entender que não é uma competição, né? Eu não tô competindo com outros autores nacionais, muito pelo contrário. Quem lê um, lê o outro, normalmente. Mas a gente se compara muito, né? Demais. A gente vê outra pessoa muito bem sucedida e fala, ai meu Deus, eu não vendi nenhum terço disso, né? E tal. Nossa! Sendo que, na verdade, gente, Férias da Minha Vida já vendeu 15 mil livros. Então, assim. Maravilhoso, é muito hit! livro! Imagina, a gente tava falando que a gente não vendia 30. 30! Isso é muito fora da minha realidade. Então, assim, isso só é livro físico, fora os e-books. Então, não é que tenha sido mal sucedido, nem nada, ainda mais considerando o contexto, né, da pandemia e tudo. Sim. Então, é uma questão minha comigo mesma, de muita terapia e muita compreensão. Sim. De que tá tudo bem, sabe? Que às vezes é o segundo livro, é o terceiro livro, é o quarto livro que faz você despontar também. Uhum. E tá tudo bem também se eu não viver de literatura, eu já interiorizei. Que é isso que eu amo fazer, eu vou continuar fazendo, mas que talvez eu tenha que sempre ter um plano B. E essa é a realidade. Não vou me iludir. É o meu sonho, continua sendo, né? Viver de literatura e viver de produção literária. Mas se não der, também tudo bem, eu vou continuar fazendo o meu trabalho da melhor forma que eu posso. Agora eu vou morder o dedo. É isso aí. E a gente é muito exigente com a gente mesmo, né? Então, a gente quer sempre que a gente tenha a melhor editora, o melhor livro, a gente quer sempre lançar o best-seller, a gente quer sempre, né? O tempo todo a gente se exigindo. Principalmente as pessoas... Muito exaustivo. Principalmente as pessoas que trabalham com criatividade, né? Sempre se exigindo. Meu Deus! Exigindo. Sempre se exigindo. Então, é bem complicado mesmo. Então, assim, eu acho que pra esse episódio o que ficou se exija, mas não tanto, né? Não, Vamos se com desafie, calma. né? Mas aceite que às vezes a gente tem que voltar uns passos atrás até pegar impulso para passos maiores. Exatamente, eu acho também. Então, gente, queria agradecer a presença da minha amiga Clara Savelli, maravilhosa. Queria também agradecer você por todo esse apoio que você me deu sempre. Desde Quen Crazy. A gente trabalhou junto na Publiquei também, né? Sim. Então, assim, a gente estava sempre junto. Então, pra mim, você tá entre os meus amigos autores, assim, preferidos. Amiga, obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, muito honrada de ser a primeira pessoa. Não viração abertura, tá, gente? Espero que eu não tenha deixado ninguém deprimido. Olha, eu acho que esse foi um dos episódios mais realistas falando sobre ficção adolescente, assim, sabe? Sim. Tipo, de podcast que eu já vi com pessoas que trabalham com ficção adolescente, que é falar sobre a parte real de ser escritor
de ficção adolescente. Assim. Sim. Que você trata sobre temas legais e temas sérios também, Sim. né? Que você precisa conversar com Coisas que eu um gostaria que público tivessem jovem. me dito, inclusive. Exatamente. E ao mesmo tempo, vivendo a sua vida adulta, né? Vivendo ser escritor adulto. Pagar boleto. É, nossa, tipo, Ó, surreal, né? horrível. Como é que Quem paga boleto inventou com isso? literatura? No Se próximo você episódio, souber, hein? por favor. No próximo é boa sorte. Quando sair, me Meu manda o Deus link. do céu. É, eu vou ter que chamar aqui, sei lá, o A Clara Alves, Pedro Ruas, Paula Pimenta. Paula Pimenta. Thalita Rebouças. Thalita Rebouças. Exatamente. Então, muito obrigada por ter que vindo. agradeço. E é isso, gente. Esse é o primeiro episódio do Mexerica Mecânica, um podcast que fala sobre nosso querido Laranja Mecânica, né? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, aí só lamento. Na verdade, é um podcast de fofoquinhas. Sobre fandoms. Coloque aqui embaixo qual é o nome do fandom que você quer. Eu voto em Mexeriqueiros. Mexeriqueiros é tudo. Não sei vocês, eu voto em Mexeriqueiros. Mexeriqueiros. Esses podcasts que vão acontecer, esses episódios que vão acontecer, não terão tortura, como em Laranja Mecânica. Eu acho importante a gente falar sobre isso. Talvez a tortura seja o Donut ficar ali por vários e vários minutos e a gente não conseguir comer por vários e vários minutos porque a gente tá conversando. Verdade. Eu acho que esse também pode ser um tipo de tortura aí. Ser autor independente, talvez seja um pouco tortura também. Não é culpa sua. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Mais uma vez, eu tô aqui do início, do zero, criando um programa. E eu espero que eu tenha o apoio de vocês, dos autores, dos leitores, dos ouvintes que eu tinha no Cena do Crime e curtem literatura. E coloca também aqui embaixo quais autores vocês gostariam de ver por aqui. Nessa primeira temporada, já vou deixar claro, a gente vai ter 8 episódios. Então, são 8 autores que vocês vão ver por aqui. Mas fiquem livres aí pra falar quais vocês acham interessantes. A Season 2 vem aí, né, gente? É claro, 3, 4. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Beijo! A gente nem fez tanta bosta, né? Só um pouco. Não, foi super Tá. tranquilo.